Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Somente até aqui. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado ao Senhor Jesus pelos louvores aqui entoados. Mas eu te peço ao Senhor que não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço ao Senhor que a semente que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda a seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Fica conosco, ó Senhor, mais uma vez, e que teu nome seja glorificado aqui essa noite, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, Paulo certamente é um exemplo a ser seguido, porque tudo aquilo que Paulo passou, todas as dificuldades, as adversidades que ele enfrentou no seu trajeto, muitas vezes foi perseguido, foi espancado, foi apedrejado, foi tido como morto, foi preso. Porém, Paulo, ele foi até o fim da caminhada servindo a Cristo. Então, Paulo, como ele mesmo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo é um exemplo a ser seguido, de um homem que abriu mão de tudo para servir ao Senhor e completou com êxito a sua carreira. E aqui nós aprendemos um pouco do que Paulo ele transmitiu, do segredo do seu sucesso, da sua carreira de sucesso com Cristo, a qual ele compartilhou nesse texto aqui. Ele diz: não que eu já tenha alcançado, não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso é muito importante, porque quantas pessoas estão apegadas ao passado, estão presas ao passado, mas Paulo ele diz: não, uma coisa que eu faço para alcançar a perfeição, para alcançar o meu prêmio é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que eu achei aqui impressionante, irmãos, que não é somente deixar para trás, mas ele aprofunda dizendo, ele não somente deixa para trás, mas ele diz que ele, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, não somente deixar para trás, mas esquecer também faz parte. Esquecer do que ficou para trás faz parte para nós avançarmos, porque o que adianta você estar caminhando, mas o teu coração está preso no passado? O teu coração está preso lá no mundo, não adianta nada. Porque alguém que está andando num carro somente olhando para o retrovisor ou olhando para trás, como que ele vai guiar? Como que ele vai ver o que está à frente? Então, por isso que ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então, o primeiro passo é se esquecer, deixar para trás, se esquecer e avançar. Todos os dias nós devemos avançar. Todos os dias, devemos dar um passo a mais para frente, porque como a palavra diz, o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor não te chamou para recuar. O Senhor não te chamou para você retroceder. O Senhor não te chamou para você voltar para o mundo. O Senhor te chamou para você avançar. Para você avançar até chegar ao reino dos céus.
até chegar aos céus. Nós não somos chamados para a perdição, mas sim para a salvação, para aqueles que vencem, aquele que rompe em fé. E esta é a fé que vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso que a palavra diz, o justo viverá pela fé. É pela fé que nós vencemos. É pela fé que você olha o seu alvo, que é Jesus. Jesus, eu nunca vi Jesus, mas eu creio que ele existe e que ele é o meu único e suficiente Salvador. Eu nunca vi Jesus, mas eu acredito que ele tem um céu de glória reservado para mim e para todo aquele que nele crê. Então é pela fé que nós vencemos. Porque ele tem um prêmio. Paulo ele diz, olha, eu estou olhando para Cristo, meu alvo, que é o meu alvo, e para o prêmio que está me reservado. Paulo ele tinha um objetivo. Paulo ele não se prendia ao passado, porque ele estava se prendendo a Cristo, à promessa de Cristo, ao reino vindouro. E é isso que nós devemos fazer. E é essa mensagem que eu quero aplicar aqui neste momento, essa noite. Coisas que devemos deixar atrás e esquecer. Primeira coisa, irmãos. O povo, ali quando eles foram libertos do Egito, o povo de Deus, aquilo é um exemplo para nós. Porque eles estavam debaixo das chibatas, estavam sendo escravizados. Comiam cebolas e pepinos, comiam o resto, trabalhavam muito, recebiam pouco. Parece um pouco que nós vivemos hoje, né? Nós trabalhamos muito, recebemos pouco, você vai no mercado, meu Deus, dá até medo, né, irmão? Não tá, não, vou só levar pepino e cebola mesmo para casa e tá bom, porque tá caro as coisas. Mas o povo lá estava sendo escravizado no Egito, comendo cebola, pepino, trabalhando muito, ganhando nada, não tinham liberdade de ir e vir, não podiam fazer nada. Mas eles clamaram ao Senhor, eles começaram a clamar ao Senhor, e o clamor deles chegou até o céu, chegou até Deus. E Deus envia Moisés para resgatar o seu povo. Ali com mão forte, Deus resgata o seu povo, mandando as 10 pragas do Egito. E quando o povo sai do Egito, quando o povo começa a travessia do Egito até a terra prometida, porque Deus falou, olha, eu tenho uma terra prometida para vocês. Eu prometi uma terra que mana leite e mel para Abraão, e a terra de vocês. E ali eles partiram, mas só que há o trajeto entre o Egito e a terra prometida. Há um trajeto, que é o momento do deserto. E quando aquele povo se deparou com o deserto, quando eles viram as dificuldades do deserto, quando eles viram a escassez ali, por mais que Deus estava provendo, mandando maná, fazendo água sair da rocha, o povo, quando se deparava com um momento de adversidade, eles falavam, Moisés, por que você nos tirou de lá? Que saudade das cebolas e dos pepinos. Irmãos, Deus, ele tirou o povo do Egito, porém, o povo não esqueceu o Egito. O povo tinha saído do Egito, porém, eles ainda desejavam as coisas do Egito. Eles não lembravam das chibatas, eles não lembravam da escravidão, tudo que eles lembravam era das cebolas e dos pepinos. Toda vez que surgia o momento de adversidade, eles falavam, Moisés, você trouxe-nos para morrermos, você nos trouxe para morrermos aqui nesse deserto? Que saudade das cebolas e dos pepinos. Irmãos, precisamos deixar o Egito, mas precisamos esquecer as coisas do Egito também. Deus, ele nos tirou do mundo, mas o mundo precisa sair dos nossos corações também. É por isso que Deus, ele permite o deserto, que é o trajeto que nós temos até a terra prometida, porque ele precisa tirar
o Egito dos nossos corações. Ele precisa tirar o mundo dos nossos corações. Aquele desejo ainda pelas cebolas e pelos pepinos, você precisa substituir pela terra que mana leite e mel. Deus tem uma terra prometida, reservada para você, um céu de glória, um céu, uma herança que jamais pode murchar, uma riqueza eterna. Mas quantas vezes, irmãos, desejamos as cebolas e os pepinos do mundo, as coisas que fazemos lá atrás? Então, para você continuar avançando, deixe o teu passado e esqueça as coisas do mundo. Esqueça as coisas do mundo, porque se você continuar preso ao mundo, você não consegue avançar. Você fica parado, você fica paralisado, assim como foi com a mulher de Ló. Jesus mesmo diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela saiu de Sodoma e Gomorra. Ela já estava em caminho a ser, ela não ia perecer, porém o que aconteceu? Ela olhou para trás. Ou seja, o seu coração, ela diz: eu vou olhar um pouquinho ainda a cidade que eu amei. Ou seja, ela amava Sodoma e Gomorra. Por isso que no momento a palavra diz que ela virou uma estátua de sal. Não foi salva, morreu no meio da destruição, porque olhou para trás, porque desejava as coisas de Sodoma e Gomorra. Ela não queria ser salva, ela desejava ainda estar em Sodoma e Gomorra. Então, para nós alcançarmos a nossa salvação, o nosso alvo, nós precisamos, irmãos, esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós, porque Deus tem uma promessa reservada para mim e para você. Você precisa romper tudo aquilo que te atrapalha, e você precisa caminhar, seguir em frente, seguir a Cristo. Nós precisamos, porque nós não somos chamados para retroceder, mas sim para avançar. Para avançar. Satanás, irmãos, ele vai ficar te lembrando das coisas do mundo. Você lembra quando você estava lá fora, que você podia isso? Você fazia aquilo, não era muito melhor? Você não tinha mais liberdade? Satanás, ele vai ficar fazendo você lembrar das coisas do teu passado. Das coisas, ele não vai te lembrar as consequências do pecado, não. Ele só vai te lembrar dos momentos de prazer. Olha, lembra o que você fazia lá atrás? Volta. Mas faça como Paulo, irmãos. Esqueça as coisas que para trás ficaram. O que passou, passou. O passado não existe mais. O que existe é o reino eterno reservado para mim e para você. Então avance para as coisas que estão diante. E Paulo, ele diz, porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, você acha que Paulo, ele não vinha, porque Satanás, ele é o acusador. Ele é chamado de o acusador. Você acha que não ficava na cabeça de Paulo martelando? Olha, quantos cristãos você bateu? Quantos cristãos você maltratou? Lembra-se de Estevão, Paulo? Você estava lá segurando as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Você estava lá, viu? Ou você acha que Satanás não aproveitava desse momento para acusar Paulo? Para lançar acusação ao coração de Paulo? Satanás, ele é o acusador. Assim como ele faz lembrar das coisas do passado, irmãos, ele também acusa o teu passado. Ele vai querer lançar o teu passado no teu rosto. Olha, você fazia aquilo. Você fazia isso, você lembra? Você acha que Deus vai te perdoar? Irmãos, se você se arrependeu, se você confessou e se você deixou, você já alcançou a misericórdia do Senhor. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar todo o pecado. Tudo aquilo que cometemos que pecamos, que falhamos. Porque muitas vezes nós pecamos e falhamos. Nós somos pecadores.
Mas quando você clama ao sangue de Jesus, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados e para te livrar de toda maldição. Então não aceite Satanás ficar te acusando. Porque Satanás ele vai querer acusar o teu passado. Ele vai querer usar o teu passado para fazer você desanimar. Ele vai usar o teu passado para fazer você desistir da caminhada. Então faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Irmão, se Jesus Cristo já te perdoou, o Senhor não se lembra mais do teu pecado. O sangue de Jesus é poderoso para apagar todo o pecado. O sangue de Jesus é suficiente. Então o que você deve fazer? Aceite o perdão de Cristo. Aceite o perdão de Cristo. Se Ele te perdoou, você está perdoado. Porque aquele que não aceita o perdão de Cristo, ele retrocede, ele volta atrás. Lembra de Pedro? Pedro, ele pecou. Ele, quando falaram, no momento que Jesus estava vulnerável, que Jesus ia ser crucificado, perguntaram, mas você não é um deles? Ele falou, não, nem conheço. 3 vezes ele negou a Cristo. Irmãos, como que ficou o coração de Pedro? Imagina o coração de Pedro, sabendo que aquele que amou ele andou 3 anos e meio, Jesus Cristo, a qual ele, alguns dias atrás, prometeu, Senhor, contigo eu vou até o fim. Se possível, eu vou morrer com o Senhor. Mas ele estava ali, negando a Jesus. Como que ficou a mente de Pedro? Satanás dizendo, tá vendo? Na hora que o teu mestre precisou, você negou a ele. No momento que ele mais precisava de você, você não é digno disso. Você não é digno de ser um apóstolo. E o que aconteceu com Pedro, irmãos? Pedro voltou para a pesca. Quando Jesus encontrou Pedro, Pedro estava pescando com os discípulos. Voltou para a pesca. Jesus chama Pedro à parte e diz, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então faz aquilo que eu te chamei, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus estava mostrando ali, eu te perdoei, Pedro. Volta a fazer aquilo que você fazia, aquilo que eu te chamei. Volta para o caminho aonde eu te coloquei, Pedro. Você me ama, Pedro. Pedro, você me ama, então aceite o meu perdão. Jesus Cristo, ele nos perdoa, então aceite o perdão de Cristo. Não deixe Satanás ficar te acusando. Não retroceda, não volte atrás. Perdoe. Aceite o perdão de Cristo. Peça perdão e aceite ser perdoado. Aceite o perdão de Cristo. Não deixe Satanás ficar te julgando, porque a própria palavra diz que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem te justifica. Quando Satanás ele quiser vir apontar o teu passado, dizer você fez isso e você fez aquilo, irmãos, mostre o futuro dele para ele. Fala, eu errei, eu pequei, mas eu pedi perdão. E você, Satanás, que não tem arrependimento, e o teu futuro é no lago de fogo. Porque para Satanás não tem mais arrependimento. Agora, para você, é o momento oportuno de buscar o perdão de Deus. E não aceitar as acusações do acusador. Daquele que acusa de noite e de dia. Satanás é chamado o acusador. Então você acha que Paulo ele não passava por isso? Ele ali pregando o evangelho, quantas vezes vinha, poxa, quantos cristãos eu maltratei? Mas quando vinha esses pensamentos, ele fala, uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. O passado eu não posso mudar,
mas o futuro, aquilo que Deus estabeleceu para mim, eu vou cumprir, eu vou continuar avançando, eu vou continuar prosperando na caminhada que o Senhor tem para mim. Então não retroceda, aceite o perdão de Cristo e continue caminhando, continue na obra que o Senhor reservou para você, continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, avance, você não foi chamado para retroceder. Nós não somos chamados para retroceder. Não aceite a acusação. Porque Satanás ele vai ficar batendo, querendo lembrar o teu passado, assim como foi com Paulo. Mas nós nos prendemos, nós olhamos para a promessa de Cristo, para aquilo que Ele tem reservado para nós. Amém? Outra coisa, ali que Paulo ele passou. Irmãos, quantas vezes Paulo apanhou? Quantas vezes Paulo foi tido como morto? Quantas vezes Paulo foi insultado? Quantas vezes Paulo foi traído, abandonado? Imagina, se Paulo, mesmo sendo um apóstolo, ele conservasse no seu coração um resquício de amargura contra aqueles que o ofenderam. Imagina, o que seria de Paulo? Toda a caminhada de Paulo seria em vão. Se ele, por algum momento, guardasse mágoas de tudo aquilo que fizeram para ele. É por isso que ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se alguém te fez algo lá atrás, irmãos, perdoe. Se alguém te ofendeu, libere perdão. Não se recuse a perdoar, porque o perdão vai fazer bem para você. Vai fazer bem para a tua alma. Aceite o perdão de Cristo, mas perdoe também. Se alguém te ofendeu, perdoe, porque se você não perdoar, o Senhor não te perdoa. Eu lembro até hoje, um testemunho que eu ouvi, pastor Daniel da África, tem até no YouTube. Ele disse que um certo dia, ele teve uma desavença com a esposa dele, e ela veio se reconciliar, consertando alguma coisa, ele disse que ignorou ela. Foi mais ou menos assim o testemunho, faz muito tempo que eu ouvi. E ele disse que foi fazer algumas atividades, estava andando com o carro desgovernou, ele bateu, não sei se foi no muro ou em outro carro, e ali ele disse que ele morreu. Ele morreu, veio um anjo, levou ele para o céu. Ele conta que ele viu as mansões celestiais, ele viu coisas lindas, que ele falando dá uma alegria. Ele falou que até as rosas, irmãos, as flores, elas cantam, elas adoram ao Senhor, é como se as flores exaltassem ao Senhor ali também, elas cantassem também. E ele maravilhado com o céu, naquele momento, o anjo fala para ele, olha, está vendo tudo isso daqui? Se hoje fosse teu último dia, e se você morresse hoje, seu lugar não seria aqui, seu lugar seria no inferno. Falou, não, Senhor, mas eu fui pastor, fiz a tua obra, como não, meu lugar não é aqui? Ela falou, último minuto, você não liberou perdão para tua esposa. E ali, naquele momento, ele é arrebatado do inferno e vê as pessoas em tormento. Vê as pessoas em tormento ali, e ele pede perdão ao Senhor. E nesse mesmo momento, a igreja está inteiramente orando pela vida dele. E Deus traz ele de volta. Deus dá uma segunda chance para aquele pastor. Para você ver, irmãos, que entrar no céu não é uma brincadeira. Alcançar o alvo não é uma brincadeira. Uma simples falta de perdão. Uma atitude que você se recusa a perdoar o teu próximo. O perdão de Deus fica retido na tua vida. Então perdoe. Paulo ele diz, olha, se eu perdoei na presença de Cristo, para não sermos vencidos por Satanás. Perdoe para você não ser vencido por Satanás. Perdoe não porque você é bom, mas porque você está olhando para o alvo.
olhando para Jesus, ou olhando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Perdoe, libere perdão. Por mais que você não queira, Senhor, me dá forças para perdoar, o Senhor vai te conceder graça. Deus vai te fortalecer para você liberar perdão. Mas perdoe, porque a falta de perdão vai fazer mal para a tua vida aqui agora e para a tua eternidade. Quanta gente vai perder a eternidade por falta de perdão? Não, esse que me fez eu não perdoo. Se você não perdoar, o Senhor também não te perdoa. Então libere o perdão para que Satanás não te vença. Paulo ele diz, se eu perdoei, eu fiz isso na presença de Cristo porque eu não quero ser vencido por Satanás. Então eu vou perdoar. Então Paulo, por mais que ele era espancado, por mais que ele era insultado, ele liberava perdão. Ele perdoava. Assim como Estevão também, vendo aquelas pessoas o apedrejando, ele diz, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão não estava ali praguejando as pessoas, estava liberando o perdão, porque estava cheio do Espírito Santo. Então, se alguém fez algo contra você, quantas vezes, irmãos, nós pecamos contra outras pessoas, pecamos contra Deus, e pedimos perdão, porque quem pede perdão é aquele que acredita no amor, e quem perdoa é aquele que ama. Então, tudo é o amor, tudo é Cristo. E quando nós liberamos perdão, é porque amamos a Cristo. E eu digo para você, se você perdoou isso que te aconteceu, esqueça. Esqueça. Porque se você dizer que você perdoa e continua remoendo isso dentro de você, isso vai te machucar. É a mesma coisa uma ferida. Imagina, eu tenho uma ferida aqui. Aí eu passo o remédio um dia, no outro dia eu estou cutucando ela aqui. Estou cutucando ela. Não vai voltar e pior ainda essa ferida? Vai. O que eu preciso fazer? Passar o remédio e deixar. E o tempo certo vai cicatrizar, eu não vou sentir nada. Pronto, passou. Agora, é a mesma coisa o perdão. Se você libera o perdão, você perdoa e fica remoendo, mas tal pessoa fez isso, eu liberei o perdão, mas se fosse hoje eu faria diferente. Não, agora se fosse hoje, olha, eu não seria besta igual eu fui lá no passado. Eu ia dar um soco de esquerda, eu ia puxar o cabelo, eu ia fazer aquilo, sabe ficar maquinando? Irmãos, isso está te machucando. Isso está machucando o teu coração. Por isso que é necessário deixar para trás e esquecer. Se você perdoou, você perdoou por quê? Porque é bíblico, você está fazendo a vontade de Deus. Então, se você perdoa, não é porque você é besta, é porque você é inteligente, porque você não quer ser vencido por Satanás. Então, continue caminhando, esqueça, perdoei. Está lá, ficou lá atrás. O que importa é o que Deus tem reservado para mim. O que importa é o que Deus tem reservado para o teu futuro. É o que Deus tem reservado para você na caminhada no futuro. Não o passado, não fique preso ao passado. Se você perdoou, esqueça. Não fique cutucando o passado. Não fique machucando a ferida novamente. Se perdoou, deixa. Maior é o que o Senhor tem reservado para você. Eu lembro até hoje, irmãos, de um irmão. Irmão, não dá nem para dizer que é irmão, né? Ele me pediu um dinheiro emprestado. Emprestei de todo bom coração. Fui lá, irmão, não tem dinheiro. Mas é que eu preciso. Ele colocou que era uma urgência muito grande. Irmãos, eu nunca mais faço isso, mas eu fiz. Fui no banco, peguei empréstimo. Ele falou, não, 1 mês eu te pago. Tá bom. Fui lá, peguei empréstimo. Lembro até hoje, era 2.000 e poucos reais. Nossa, era um valor muito grande para mim na época. Entreguei nas mãos daquele irmão e nada.
Passou um mês, ele falou: ô, irmão, não esqueci de você não, é que as coisas apertou aqui. Não, tá bom, irmão, mas a parcela tá lá, viu, eu preciso pagar. Não, fique em paz, eu vou pagar. Segundo mês, o Espírito Santo falou para mim assim: olha, esse dinheiro eu vou te dar. Perdoa. Perdoa, mas o banco lá vai ficar me cobrando. Falei: amém, Senhor. Olha, quantas vezes me deu vontade de ir na porta daquele cara, pegar qualquer coisa para vender e pagar aquelas coisas, para pagar aquele empréstimo que eu fiz. Mas eu perdoei. Irmãos, olha, eu e a Fernanda ficou quase um ano sem comer, não tinha dinheiro nem para comer um lanche final de semana, porque tinha que pagar o bendito do empréstimo. Era uma conta que eu não estava contando no meu orçamento. Jamais faça isso, tá, irmão? Se você tiver para dar, amém, abençoa a pessoa, não pegue empréstimo para, seja besta igual eu não. Fui besta. E aprendi com isso. Então, eu perdoei. Irmãos, e graças a Deus, Deus sempre me abençoou. Deus sempre me abençoou. E Deus foi acrescentando na minha vida. Paguei esse empréstimo que eu fiz. Deus foi me abençoando e me abençoando. E esse dia eu vi esse rapaz, crente, disse que é crente, sabe aonde? No monte. Ele pegou a Bíblia, irmão, teve a coragem de colocar a Bíblia na frente da cara para eu não ver ele. Olha aí que abençoado. Aí só está enganando o povo e está aí orando. Foi que benção. Mas eu perdoei. Perdoei. Então, irmãos, se você perdoou, Deus tem mais para te dar. Deus tem mais para te dar. Então, libere perdão e não fique remoendo isso, porque o Senhor tem mais para o teu futuro. Não vale a pena você brigar por coisas pequenas. Fique com a promessa do Senhor. Fique na bênção do Senhor. Fique na presença do Senhor. Não saia da presença dEle, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio que o Senhor tem reservado para você é muito maior. O prêmio, a coroa de glória que o Senhor tem reservado para mim e para você é muito maior do que as pequenas coisas que nos acontecem aqui. A nossa leve, momentânea tribulação não há de se comparar com o peso da glória que há de se revelar para mim e para você. Irmãos, eu imagino, o que eu mais imagino é o dia que eu vou ver Jesus face a face e ver Ele falando para mim: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo no teu Senhor. Oh, irmãos, como eu imagino esse dia. Imagina como esse dia que vai chegar, irmãos, que nós vamos contemplar a mansão celestial que o Senhor preparou para mim e para você. Um céu que nunca mais você vai precisar chorar, porque o Senhor vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Você não vai sentir mais dor, porque Ele vai te dar um novo corpo. Você não vai mais sentir tristeza, porque estaremos constantemente na presença do Senhor. Irmãos, um reino que jamais se passará, um reino eterno, um reino de glória. Oh, irmãos, é muito maravilhoso aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você. Então não se perca com as coisas pequenas aqui deste mundo. Olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé, e visualize o prêmio que Ele tem reservado para mim e para você. Visualize aquilo que Ele tem reservado para você. E faça como Paulo. Eu não alcancei ainda. Eu não cheguei à perfeição ainda, mas uma coisa eu estou fazendo, é esquecer das coisas que para trás ficam. E eu vou avançar para as que estão diante de mim. Eu não vou parar. Eu vou alcançar o meu alvo, que é Cristo. Nada vai te parar. Nenhuma pedra, nenhum pedregulho, nada vai fazer você parar a tua caminhada quando você está olhando para Cristo. Se você tropeçou e caiu, Ele te perdoa e Ele te coloca de pé novamente. Se alguém fez algo por você, contra você,
Deus ele te dá poder para você liberar perdão e continuar a caminhada. Satanás não tem poder sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. O Senhor já tirou você do mundo, o Senhor já tirou você do Egito. Você não é mais escravo, você é livre. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então fique com a promessa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para as que estão diante de mim. É avançar, irmãos. Retroceder jamais. É avançar. Dia após dia, o que o Senhor tem reservado para mim, eu vou avançar. Não vou retroceder. Não vou olhar para trás. O que passou, passou. Eu vou olhar para o meu Jesus, autor e consumador da minha fé. Vamos ficar de pé neste momento? Maior é a recompensa que o Senhor tem reservado para você. Então libere perdão. Perdoe. Aceite o perdão de Deus também sobre a tua vida. E continue caminhando. Não se prenda a nada as coisas deste mundo. Se prenda a Jesus. Prenda o teu olhar em Jesus. Olhe para Jesus. Amado Deus e eterno Pai. Poderoso e grandioso Deus, nós te glorificamos, nós te adoramos. Muito obrigado, ó Senhor, meu Deus eterno, por tua palavra. Que o nosso coração, ó Senhor, meu Deus eterno, possa estar firmado na tua presença. Senhor, meu Deus eterno, quantas vezes, ó Senhor, nos prendemos ao passado, quantas vezes remoemos, ó Senhor, aquilo que nos fizeram lá atrás, que nos trouxe dor, ó Senhor, que nos trouxe angústia. Quantas vezes queremos, ó Senhor, meu Deus, ressuscitar coisas que já são do passado. Mas eu te peço essa noite, ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a perdoar, a esquecer tudo aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada. Que nós possamos, Senhor, meu Deus eterno, não caminhar olhando para trás, mas olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Que o nosso coração esteja liberto, que o nosso coração esteja puro, que o nosso coração esteja firmado na Tua presença. Senhor, meu Deus eterno, que o nosso alvo seja Jesus Cristo. Senhor, que o nosso alvo seja a coroa de glória que o Senhor tem reservado para nós. É por isso que nós te pedimos, é por isso que nós clamamos a Ti essa noite, ó Senhor. Que nós possamos deixar o passado e esquecer, ó Senhor, tudo aquilo que se passou e olhar para as maravilhas que o Senhor tem reservado, para as maravilhas da Tua promessa que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Abençoa-nos com a Tua presença, Senhor Jesus, é o que eu te peço. Abençoa-nos com a Tua graça, Senhor, meu Deus eterno, é o que te pedimos essa noite. Fortalece os Teus filhos, ó Senhor, e as Tuas filhas, e que nós possamos alcançar a coroa de glória que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É o que desde já te louvamos e te agradecemos para todo sempre. Amém.